Antes da gente ir para esse próximo conteúdo, eu quero te dizer que este vídeo tem o patrocínio da Buy Coffee, que fica ali na Galeria Perácio, na Rua do Araújo, aqui em Além Paraíba. Chegou a hora do seu lanche, você vai encontrar ali, ó, bolos, salgados, sucos, drinks, cafés, doces, pão de queijo e tem ainda um bolo de chocolate com morango que eu particularmente é o que eu mais peço ali, que você tem que ir lá para experimentar. A Buy Coffee funciona de segunda a sexta-feira das 10 às 18h30 e aos sábados das 9 às 14 horas. Buy Coffee ali na Galeria Perácio, na Rua do Araújo, não tem como você errar. É minha dica para você. Vamos de vídeo. Eu tive professoras que marcaram a minha vida. Provavelmente você também deve ter aí a sua professora ou os seus professores que marcaram a tua vida, né? Comigo não foi diferente. Eu fico tentando lembrar aqui agora de alguns professores, né? Eu tive aqui a dona Áurea Martins, já falecida, né? A dona Áurea, ela tinha um hábito de fazer ali o minuto da oração ali. Ela pegava, tirava o relógio do pulso, né? E colocava as mãos nas costas, encostava na parede e pedia para cada aluno ali fazer o seu pedido e tal. E depois a gente pegava, ficava ali, fazia uma oração rapidinha. Ou às vezes ela colocava a gente para fazer adivinhação, fazer cálculos na cabeça que ela inventava lá para testar, né, treinar a gente, sei lá. Era muito legal. Mas eu tive Dona Áurea Martins, professora de matemática. Eu tive mais professor Serginho, professor de inglês. Foi um professor que ele foi uma pessoa que ele me deu aula de inglês, acabou que eu me formei no curso dele e chegou uma fase da minha vida que eu não tinha como ter dinheiro mais, eu passei uns apertos aí e ele me deu uma bolsa de estudos dentro do curso que ele é dono e acabou que eu me formei em inglês. Eu tenho essa gratidão pelo Serginho. Sabe, eu tive muitos professores top na minha vida, mas a minha vida na escola, ela não foi fácil. Não foi fácil por quê? Porque a escola, as pessoas não me entendiam. Eu acho que eu já comentei com vocês que eu tive alguns problemas na minha vida com meu pai, com questão de alcoolismo. Eu acho que isso foi uma das razões e isso me fez eu passar a ter alguns problemas. E naquela época não tinha essa coisa de autismo, não tinha esse negócio de TDAH que tem hoje, não tinha nada disso não. A escola pegava e me chamava, achava que eu era retardado. E falava com a minha mãe, olha, seu filho é um retardado, seu filho não pode estudar aqui com a gente, seu filho, ele não tem condições, porque eu era muito doido mesmo. Eu era aquele aluno com direito a acender uma cabeça de negro, uma bomba, sabe? Quem é da minha época aí vai saber o que eu tô querendo dizer. Acho que ainda tem cabeça de negro, ainda tem produção. Tem, né? Acho que tem. Mas vamos lá. Pegava a cabeça de negro, colocava no banheiro das meninas ou dos meninos, estourava vaso, enfim. Jogava carteira e cadeira do segundo andar lá do Tiãozinho. Eu era muito atentado mesmo. Até que quando acontecia alguma coisa, tinha um senhor lá, né, que ele cuidava da disciplina da escola, chamado Seu Nerim. O Seu Nerim, quando via alguma coisa acontecendo de errado, já sabia. Foi filho do Isauro. Foi filho do Isauro. Chama o Isauro lá. E nessas bagunças que eu fazia na escola, a escola me dizia que eu era um retardado. E minha mãe sofria muito. Eu peguei várias vezes minha mãe chorando lá em casa com meu pai, falando assim que, olha, o Gustavo não é retardado, o meu filho não é retardado. Isso magoava muito minha mãe. Fora que algumas pessoas, outras mães também debochavam da minha mãe, debochavam de mim. Eu desenvolvi uma série de caguetes também, que era um problema também. Além de ser muito bagunceiro e muito atentado de verdade, eu falo que eu também tinha uns caguetes também. Então a escola não me entendia. O que aconteceu? A escola me chamava de retardado e falava que eu não podia estudar naquela escola. Teve um episódio que eu fiz uma bagunça enorme, fiz um troço lá que eu não me lembro. Eu acho que foi essa história Eu acho que foi a história de eu ter colocado uma cabeça de negro no vaso das meninas. Porque o vaso explodiu, machucou a menina, tem toda uma história doida aí. E acabou que, pra variar, mais uma vez chamaram meu pai e minha mãe. Quando os meus pais chegaram, eu já estava sentado na porta, na parte no banco, né? No banco ali, na parte de fora da sala da diretora. A dona Beatriz, nem sei se ela tá viva ainda.
né? Se vocês têm notícia da dona Beatriz, manda pra mim aí. A dona Beatriz já tava ali aguardando os meus pais chegarem para comunicar aos meus pais que eu ia ser expulso, que meu pai já tinha ido na escola várias vezes resolver problema e sempre a dona Beatriz dando uma chance, eu sempre aprontando, e não era coisa pouca não. Esse dia foi definido que eu ia ser expulso. Então chamaram os meus pais, eu já estava sentado lá fora esperando só meus pais chegarem para recolher, me levar para casa com a mochila. Minha mãe já chegou chorando, triste comigo. Meu pai também já só o olhar do meu pai já saía raio laser, fogo, tiro pra cima de mim. Era uma loucura. E nesse meio tempo, quando meus pais chegaram, eu já estava entrando pra sala da dona Beatriz. Me chega a dona Ieda Loureiro. Dona Ieda Loureiro entra na minha vida a partir daquele momento ali. A dona Ieda, ela era, ou é ainda, não sei se ela tá aposentada, mas a dona Ieda Loureiro, ela era, pros mais, pra turma da minha época, a dona Ieda Loureiro era diretora também de um grupo de teatro aqui de Belém Paraíba chamado Arteando. Mas a dona Ieda, ela entrou na sala, pediu licença, entrou na sala e chamou a dona Beatriz para conversar. A dona Beatriz foi lá, conversou com ela e voltou com a dona Beatriz, e voltou com a dona Ieda para a sala de aula para conversar com os meus pais e para conversar com a dona Beatriz, todo mundo junto ali. Depois eu fiquei sabendo que o teor da conversa foi o seguinte: a dona Ieda Loureiro, ela era professora de educação artística lá da escola, e ela chegou na dona Beatriz e chegou nos meus pais, mas principalmente na dona Beatriz, e falou com ela que, olha, não manda esse garoto embora não, deixa que eu vou cuidar dele pra você. Aí a dona Beatriz ficou meio receosa, manda embora, não manda embora. No final das contas, a dona Beatriz falou: olha, o Gustavo é responsabilidade sua, a partir de agora você que resolve as coisas com ele, você que cuida do Gustavo. Dona Beatriz liberou dona Ieda Loureiro, a professora de educação artística. Eu não sabia. Lá na escola estava acontecendo nas aulas que ela dava de artes lá, de educação artística, ela dava alguma coisa perto de um curso de teatro e me levou para fazer esse curso de teatro, né? E aconteceu que ela um dia me colocou para fazer, ela começou me pediu para fazer um teste lá com eles lá. Eles me colocaram para fazer um personagem dramático, mas cada coisa que eu fazia, todo mundo começava a rir. E eu fazia uma outra coisa que era para o pessoal ficar mais emocionado e tal, não adiantava nada. Cada coisa que eu fazia, todo mundo começava a rir. Resumo da história. Foi pelo olhar da dona Ieda Loureiro. Se ela estiver assistindo esse vídeo, eu quero mandar um abraço para você. Eu quero te dizer muito obrigado por tudo que você fez na minha vida, porque você foi também uma pessoa que fez um diferencial na minha vida. Sabe Deus onde eu estaria se eu não tivesse você aquele dia entrado na sala da dona Beatriz para interromper a minha expulsão, que eu ia ser expulso do Tiãozinho. Mas a dona Ieda Loureiro, ela descobriu que eu era artista. A dona Ieda Loureiro, ela foi descobrir a minha veia artística. A partir daquele momento, eu começo a fazer teatro e esse foi o estopim para várias de outras coisas que começaram a acontecer na minha vida. A partir dessa aula de educação artística que a dona Ieda Loureiro dava pra gente, que acabou virando meio que um curso de teatro, desenvolveu o meu trabalho para ser cantor, que eu vivi disso profissionalmente mais de 35 anos da minha carreira. Acabou desenvolvendo a minha carreira também para locutor, sem dúvida nenhuma, que depois eu vou contar essa história, como eu entrei no rádio. E, logicamente, me transformou como pessoa, porque foi notório como eu mudei na sala de aula. Como eu deixei de ser aquele garoto. Eu continuei sendo bagunceiro, brincalhão, bem-humorado, que eu sou muito bem-humorado, detesto gente mal-humorada do meu lado. Mas eu mudei. Vamos falar assim, que as bagunças e os meus ataques terroristas na sala de aula ou na escola que eu cometia diminuíram, acabaram praticamente. E a partir da arte, a partir da visão da professora, a partir de uma... Dona Ieda Loureiro viu alguma coisa em mim, estamos falando de década de 80, tá? Que não tinha essa coisa, volto a dizer, de TDAH, de autismo e tal, enfim. Ela viu que eu não era retardado, ela viu que eu era um artista.
E a partir, por causa dessa, ela viu alguma coisa em mim que ninguém estava vendo, e a partir disso, a minha vida se transformou por completo desde então. Então, vou fazer agora 52 anos, agora dia 17 de março, Deus abençoar. E uma boa parte desses meus anos, desses meus 52 anos, foi trabalhando com arte, por causa da visão clínica, da sensibilidade de uma professora, que eu tenho uma gratidão muito grande por ela. Eu olho demais. Se você encontrar com a Dona Ieda Loureiro aí, que eu não sei por onde ela anda, manda meu abraço pra ela. Eu ainda quero trazer ela aqui no programa, ainda aqui no estúdio, pra gente bater um papo. Se existe o estúdio da Simples Web Rádio, se existe a Simples Web Rádio, eu devo também a Dona Ieda Loureiro. Viva a arte, né? Viva o teatro, viva a música, viva o rádio, viva a cultura. Deus te abençoe. E aí, me responde aqui pra mim. Qual foi o professor que marcou a tua vida? Conta pra mim aqui nos comentários se você tem uma história parecida com algum professor na tua vida, ou com alguém da tua vida. Enfim, várias pessoas já surgiram na minha vida e me ajudaram a transformar um pouco mais do que é a minha vida hoje aqui. Mas isso é uma história para um outro dia, para um outro vídeo. Deus te abençoe, um abraço, deixa seu like, compartilhe esse conteúdo, se inscreva caso você ainda não é inscrito do canal e deixe seus comentários aqui, repito, me dizendo, falando pra mim quem foi o seu professor que marcou a tua vida e que história parecida que você tem igual a minha, que fez você também transformar todo o seu futuro, né? Enfim, fala comigo aí. Deus abençoe, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.